Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Profiada falando. Eu vim aqui hoje compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que eu tive em uma formação sobre transtorno do espectro autista, apresentada pela psicóloga Amanda Celois. Ela é especialista em atendimento de crianças com esse transtorno. Ela também é graduanda em análise comportamental aplicada, que é o método ABA. Então, eu vou começar falando com vocês sobre o transtorno em si, sobre grau de suporte. Vou trazer isso para o ambiente escolar, que é a nossa área, né? O que essas crianças demandam, como a gente consegue identificar. Então, eu vou começar falando com vocês sobre o que elas demandam dentro da sala de aula. E quando a gente fala de transtorno, a gente pensa nos casos mais graves, que são aqueles que são mais fáceis de identificar. Eles têm sintomas mais evidentes. Contudo, existe um espectro amplo de apresentação de diferentes graus, porque, embora eles tenham a mesma condição, eles não são iguais, né? O autismo apresenta algumas características que são fáceis de identificar, como déficit de comunicação. Eles podem falar pouco ou podem ser não verbais, por não conseguirem falar. Então, eles têm um déficit de comunicação e interação social e padrão restritivo e repetitivo de comportamento e interesses, né? Então, de acordo com o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, os graus de autismo variam de acordo com o grau de funcionalidade e dependência do paciente. É dividido em 3 graus, de modo que no grau 1 o paciente é mais funcional e exige pouco apoio, e no grau 3 o paciente é mais dependente e precisa de suporte substancial. Além disso, as manifestações dos sinais e sintomas em relação às duas características fundamentais dos transtornos, que é déficit de comunicação e interação social e padrão restritivo e repetitivo, também variam de acordo com o grau do autismo. Então, eu vou falar aqui sobre o déficit de interação e comunicação social, e eles são divididos em grau 1, grau 2 e grau 3. Em relação à interação e comunicação social, o espectro autista pode ter a seguinte classificação. No grau 1, o paciente consegue se comunicar sem suporte e nota-se uma dificuldade de iniciar a interação social. Ele tem um interesse reduzido nessas interações, ele não socializa muito, tem algumas respostas aleatórias, atípicas, e a abertura social e tentativa frustrada de fazer amigos é constante na vida deles. Então, eles se frustram muito porque eles não conseguem interagir, eles não conseguem fazer amizade facilmente, eles não participam de grupos, né? Isso a gente consegue perceber dentro do ambiente escolar, porque geralmente o autista ele sempre está sozinho. Alguns a gente consegue inserir no grupo, a gente consegue fazer atividade, mas a maioria eles gostam de fazer coisas separadas dos amigos, né? Até porque o barulho incomoda, quantidade de pessoas também incomoda, então isso pode levar à crise, né? E eles preferem ficar mais ali no cantinho, mais na deles. O grau de suporte 2, o paciente precisa de suporte, sim, ele apresenta maior dificuldade, tanto na comunicação verbal quanto na não verbal, além de déficit aparente de interação social. E aí vocês podem perceber que a interação social é difícil para eles no grau 1, no grau 2 e no grau 3, né? Eles não conseguem, eles não são de interagir. Já no grau 3, o paciente precisa de apoio substancial, quase não tem habilidade de comunicação. Ele é aquele paciente que não olha nos olhos, que a gente conversa com ele, ele fica assim olhando para todos os lugares, mas não olha para você. Às vezes a gente até pensa que eles não entendem, que eles não escutam. Mas sim, muito do que a gente fala, muito do que a gente conversa, eles conseguem assimilar, mas do jeito deles, né? Eles apresentam uma fala inelegível ou de poucas palavras e têm respostas sociais mínimas ou nenhuma. O DSM-5 classifica como deficientes intelectuais essas crianças que apresentam esses sintomas, né? Que é um atraso no desenvolvimento, dificuldade de aprender. Eles têm dificuldades para resolver problemas simples,
né? Coisas que a gente consegue fazer, que uma criança consegue resolver, coisas do dia a dia, de rotina, para eles é muito complicado, né? Compreender ideias abstratas como metáforas, noção de tempo, valores monetários, também é complicado para eles. Apropriar-se de condutas sociais. E aí eu vou falar aqui sobre uma coisa que às vezes confunde com a criança que tem TOD, né? Que é compreender e obedecer regras, né? Eles têm um pouquinho de dificuldade, mas porque eles não compreendem, né? Não porque eles estão sendo desafiados, porque eles não conseguem aceitar a negação, não conseguem aceitar o não. Essa dificuldade de obedecer regras é porque eles não conhecem, eles não entendem, né? Então, às vezes a gente confunde um pouquinho, né? E falando ainda sobre grau de suporte 2, que também a gente pode chamar de nível 2, é considerado moderado e se caracteriza por dificuldades significativas na comunicação e interação social. O indivíduo com TEA, no nível 2, ele pode apresentar também dificuldades para se adaptar a mudanças na rotina e pode necessitar de apoio extra para lidar com situações sociais mais complexas, né? Então, quando a gente fala das crianças com autismo, para eles funcionarem bem, né, para não se desregular, a gente tem que inserir uma rotina na vida deles, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Embora a gente acrescente coisas novas, mas a rotina de horário, a rotina de atividade, ela tem que permanecer, porque eles funcionam muito nisso. Tem aquela criança que senta no mesmo lugar, que utiliza os mesmos objetos, que tem aquela mesma fala, é assim que ele consegue se organizar, né? A gente fala aqui também um pouquinho sobre o grau de suporte 3, que é o mais grave. Mais conhecido como severo. Além de apresentar as características que a gente já falou no grau de suporte 1 e 2, ele também é caracterizado por dificuldades significativas de comportamentos repetitivos. Então, é aquela criança que faz o mesmo movimento por alguns minutos, que repete a mesma frase, a mesma palavra por algum tempo, né? E a gente fica olhando ele correndo, correndo, correndo. E é uma característica do autismo nível de suporte 3, né? Normalmente possui uma deficiência mais severa nas habilidades de comunicação, tanto verbal quanto não verbal. E, consequentemente, depende de maior apoio para se comunicar, porque eles geralmente são não verbais e os que falam a gente não entende, né? Então, a gente, dentro de uma sala de aula, quando tem um autista não verbal, a gente passa algumas horas com eles durante o ano, então a gente já consegue entender o que ele está demandando, o que ele está querendo, o que ele está sentindo. Não porque ele fala, mas porque a gente conhece a criança, porque a gente conheceu a família e a gente até entende algumas características específicas daquela criança, porque cada um é único, né? Então não vai ter um autista igual ao outro, eles vão demandar diferente, né? Além disso, eles tendem a apresentar um perfil comportamental inflexível e pode ter dificuldade em se adaptar às mudanças, que foi o que eu falei, né? O que pode levar a criança com autista a se isolar socialmente se não forem incentivadas. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer com eles é na base do estímulo, né? Eles têm que ser incentivados, tem que ter algo de interesse deles, né? Porque senão eles vão se isolar, eles não vão querer, tem que ser atrativo para aquela criança, né? Para ela despertar um interesse naquela proposta que a gente tem para eles. Então eu vou falar agora um pouquinho sobre os comportamentos restritivos e repetitivos. Em relação a esse comportamento, os graus de autismo também variam da seguinte forma. No grau 1, o paciente ele é mais funcional, assim como eu já tinha dito, mas apresenta sinais como comportamento inflexível e dificuldade de trocar de atividade para experimentar situações novas. Então, nesse grau de suporte 1, a gente consegue fazer com que a criança produza alguma coisa, realizar alguma proposta, mudar a atividade, né? Isso, claro, que de acordo com o interesse de cada um. A gente tem que perceber qual é o objeto de interesse, o que ele se interessa, qual a atividade que ele mais gosta, porque já aí fica mais fácil a gente proporcionar alguma proposta que seja interessante e que ele vá fazer,
né? No grau de suporte 2, o paciente precisa de apoio e seus comportamentos restritivos e repetitivos são mais frequentes e evidentes, mostrando-se mais inflexível e com dificuldade para mudar o foco das ações. Então, esse grau de suporte 2 é aquela criança que fica brincando por horas com a mesma coisa, que ele fica, às vezes ele tem um objeto de apego, que ele fica o dia inteiro interagindo com aquele objeto de apego e não interage com as outras pessoas, né? Esse é o grau de suporte 2. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o grau de suporte 3, que é o paciente altamente dependente e apresente extrema dificuldade para lidar com mudanças. Então, esse é aquele que ele vai ficar bravo, ele vai ficar nervoso toda vez que a gente fizer uma proposta diferente, quando a gente mudar o ambiente. O grau de suporte 3 é aquela criança que tem que permanecer na rotina, né? Um exemplo que eu vou dar para vocês, que é, a gente tem a rotina das crianças e quando acontece alguma coisa, tipo uma festa, uma apresentação, a gente tem um cuidado maior para levar eles, porque já vai ter mais pessoas, já vai ter barulho, vai ter música e geralmente eles não conseguem ficar, né? Eles colocam muito as mãos nos ouvidos, eles começam a ficar nervosos, começam a chorar e logo a crise vem. Então, essa dificuldade que eles têm de lidar com as mudanças acarreta na crise, né? Isso impacta significativamente no seu funcionamento, além de gerar sofrimento, porque sim, eles entram em sofrimento. E muitas crianças, quando estão num nível de sofrimento maior, geralmente a gente não consegue entender o que está acontecendo, mas a gente sabe que a cabeça do autista está ali funcionando, ele percebe tudo que está acontecendo à sua volta, né? Ele tem a percepção de tudo e quando chega o momento da crise, que foi algum gatilho que desencadeou, alguma coisa que aconteceu, é porque ele já não suporta mais, né? Então, às vezes a criança ela se torna violenta, ela pode se machucar e machucar outras pessoas. Tem casos de crianças que acabam se machucando, que batem a cabeça na parede. Acontece essas coisas na rotina da criança com autismo. Então a gente, enquanto profissional da educação, a gente tem que ter um olhar cuidadoso. É claro que isso é difícil pra gente, porque nós não temos só uma criança autista. A gente tem uma ou duas e tem os outros alunos também. Então a gente tem que ter atenção no todo, mas a gente tem que ter aquela percepção e aquela delicadeza de perceber que aquela criança não tá legal, que ela já não chegou bem. Então a gente vai tentando tomar atitudes que façam com que aquela criança não entre em crise, né? A gente tira do ambiente, a gente pede para os colegas cooperarem, a gente não usa música, a gente tenta fazer atividades mais calmas, que é para aquela criança não entrar em crise, né? E vale ressaltar que o autismo, ele não tem cura, mas ele tem tratamento, né? O autismo não é aquela condição que a gente leva no médico, faz um exame e fala, é um autismo de grau 1, é um autismo de grau 2. Isso não existe. O diagnóstico do autismo, ele é baseado em relatos, né, em parecer descritivo, em conversa com professores, com as famílias, com o psicólogo. Então, todos vão se conversar e vai se fazer um diagnóstico baseado em observação, né? E o importante é compreender que em cada grau de autismo há uma grande diversidade de manifestação dos sinais e sintomas, né? Então, não é porque tem duas crianças com autismo grau 1 que eles vão ser iguais, eles vão demandar diferente, né? Então, é o olhar, é o conhecimento, é como a gente vai reagir com a ação dessas crianças, né? Porque o tempo que eles têm que passar na escola é um tempo de qualidade. Não adianta uma criança autista estar inclusa numa escola pública, né, numa escola inclusiva, que ela não passa um tempo de qualidade, porque não vai qualificar o tratamento, não vai desenvolver. Não adianta aquela criança ficar chorando o dia inteiro com uma professora passeando pela escola, porque ela não está aprendendo nada, ela não está desenvolvendo nada. E essa não é a proposta, né? Por isso que o tratamento deve ser adequado às necessidades específicas de cada um e contar com o acompanhamento de especialistas como neurologista, fonoaudiólogo, psiquiatra, os psicoterapeutas. Tem várias terapias
que pode ajudar no desenvolvimento das crianças, com animais, com água, com música, né? Então, é um leque muito grande de suporte que tem para atender essas crianças, né? Para qualificar e fazer com que eles fiquem bem em todos os ambientes, que eles consigam passear no shopping, que eles consigam ir no mercado. Então, alguns autistas, eles têm terapia todos os dias, né? E a gente consegue perceber dentro da sala de aula que está funcionando, né? Trazendo esse contexto para a nossa realidade de escola pública, o que nós professores podemos observar que os autistas apresentam e que devemos sinalizar, que a gente percebe que aquela criança ela fica meio apática, que aquela criança não interage, que aquela criança não brinca, que ela não fala, que ela não expressa sentimento, ela não tem nenhuma expressão, a gente não sabe se ela está feliz, se ela está triste, se ela está com dor. Então, quando a gente percebe uma criança dessa dentro da sala de aula, quando chega pra gente, a gente sinaliza e passa pra frente. A gente vai observar e vai passar pra frente o que a gente conseguiu sentir, o que a gente tá vendo daquela criança, né? Porque tudo isso tem que andar em conjunto, a escola, a família e as terapias, os médicos, né? Para deixar aquela criança o mais confortável possível em qualquer ambiente. E aí, quando a gente recebe uma criança autista dentro da sala de aula, se é aquela professora que não tem nenhuma experiência, que nunca recebeu um autista, que não sabe como lidar, ela fica se perguntando, né? Tenho esse aluno, e agora o que eu faço? Né? O mais certo a fazer é a gente manter a calma, né? Nós somos professores, nós estamos ali porque nós estudamos e nós somos completamente capazes, né? Então a gente tem que manter a rotina deles. Os autistas, eles têm dificuldades com coisas imprevisíveis, por isso o melhor método de trabalhar é com repetição. A gente pode oferecer coisas diferentes, mas a gente tem que ser repetitiva com eles, na questão dos horários, na questão da higiene, na questão das mudanças de ambientes. Então as coisas têm que acontecer exatamente iguais, só que com propostas diferentes, né? Alguns podem aprender melhor com estímulos visuais, outros com estímulos auditivos. E aí, a gente vai perceber qual é a forma que o aluno interage melhor. A gente tem que tratar ele da mesma maneira todos os dias, porém, isso não impede que ele entre em crise, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir organizar aquela criança pós-crise. E tudo bem, né? Porque a gente... nós professores, falando de um modo geral, a gente faz muito mais do que a gente deveria fazer dentro de uma sala de aula, no sentido do acolhimento, no sentido de tentar resgatar essa criança, de trazer ela de volta após uma crise, né? E muitas vezes a gente não vai conseguir, né? Então nós não somos menos capazes por isso, né? Porque nesse momento que a criança está em crise, que a gente não consegue mais, que esgotou as possibilidades, a professora já tentou alternativas, já tirou do ambiente, tentou acalmar e não conseguiu, o mais correto a fazer é chamar a família para buscar essa criança. Porque às vezes a gente escuta muito a família falar, mas em casa ele também entra em crise, né? Então, pra gente parece que assim, mas se ele tá em crise em casa, ele pode ficar em crise na escola. Só que existe uma diferença, que na escola tem uma professora que, embora ele aceitou, né, que ele solicita no momento da crise, que ele recorre a ela, né, ele se sente bem, já está adaptado, mas é uma pessoa estranha. Ele está convivendo com ela aquele ano. E em casa tem o pai e a mãe. É mais aconchegante, o pai e a mãe já vão saber melhor o que fazer para acalmar a criança. Eles têm mais possibilidades de acalmar a criança em casa, porque é do que os professores que têm uma sala com 20, entende? Então, o mais correto a fazer quando a gente não consegue mais, a gente já esgotou todas as possibilidades, é chamar a família, sim, né? Então, para finalizar essa parte sobre o comportamento, sobre o que ele demanda,
O que foi muito falado nessa formação é tempo de qualidade. O tempo de qualidade que a criança com autismo passa no ambiente escolar. Quando a gente fala de tempo, a gente vai falar sobre o tempo em horas. Sim, porque o autismo, a criança com autismo, ela tem um tempo muito curto de concentração, ela tem um tempo muito curto para ficar no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Embora eles necessitem de rotina, eles não vão aguentar ficar no mesmo ambiente com 20 crianças das 7 às 7 da manhã, por exemplo. Né? Chega ali um momento, pela experiência que a gente tem, um autista que chega numa escola às 7, 8 da manhã, quando chega ali 1, 2 horas da tarde, ele já está saturado, ele já está cansado, ele já está irritado, né? Então, quando a gente fala em tempo de qualidade, se o autista fica na escola 1 hora, 2 horas e aproveita, consegue brincar, consegue realizar alguma proposta, seja ela atividade ou proposta de coordenação motora, alguma coisa sensorial ou música, se a criança se inseriu, se ela interagiu com os colegas, esse é um tempo de qualidade. Porque não adianta a criança ficar 1, 2 horas na escola chorando ou dormindo, né? Porque não é um tempo de qualidade, ela não está se desenvolvendo, ela não está aproveitando. Então, para finalizar, nós temos uma receitinha aqui bem bacana, que é a receita da inclusão escolar, que tem muito do que eu acredito, né? Porque eu acho que para você ser professora de educação infantil, da criança ali na primeira infância, que onde tudo é novidade, a criança tá pisando numa escola a primeira vez, né? A gente tem que querer, a gente tem que gostar, a gente tem que ter boa vontade, né? Porque a primeira escola da criança e como ela vai estar, como ela é tratada, isso vai refletir no resto da vida escolar, né? Porque ou ela vai gostar ou ela vai odiar. Daqui a pouco ela cresce aquela criança que não gosta de ir pra escola porque aconteceu alguma coisa lá na frente. Foi sofrido a adaptação dela na escola de educação infantil. Então eu acho que tudo tem que ter muito carinho, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita sensibilidade. E pro autista, mais ainda, porque eles são mais sensíveis, né? Eles demandam diferente. Então, vou falar os ingredientes dessa receitinha e a gente anota e guarda aqui, ó, no coração, porque a gente vai usar sempre. Na docência, em todos os anos, em todas as séries, não importa se é educação infantil, fundamental ou médio, a gente vai encontrar crianças com autismo, crianças com transtorno, a gente sabe disso. Então, a gente já está preparado, é uma coisa do nosso dia a dia e nós somos capazes, né? Então, eu vou falar do primeiro ingrediente. Boa vontade, sensibilidade, conhecimento. Uma coisa muito importante, todos nós temos conhecimento, mas estar seguro no caminho que você está fazendo, no caminho que você está trilhando, é muito importante. Você está no caminho certo, você está seguro, você tem propriedade daquilo que você está fazendo, é isso, né? Aí daqui a pouco, naquele dia, você fala assim, mas hoje eu não consegui, o que aconteceu, por que eu não tô conseguindo, eu não sou capaz de fazer. Sim, você é, mas a gente não é um robô. Então a gente consegue fazer até onde a gente vai fazer, até onde a gente tem que fazer, né? E tudo isso junto a gente vai reunir e vai aplicar na nossa docência sempre, vai formar uma massa sólida, vai estender por toda a equipe, vai aquecer uma parceria com os seus colegas, coordenadores e diretores, mistura tudo, acrescenta a confiança da família que a gente já tem e da criança incluída e pronto, já estamos no caminho certo para a inclusão. Então, o que eu quero dizer aqui hoje é que é difícil, a gente sabe, sempre foi difícil, demanda muito, a gente fica tensa trabalhando com as crianças, mas quando a gente vê o desenvolvimento daquela criança, a gente percebe que aquela criança não verbal, ela falou algumas palavras e você conseguiu entender, aquela criança que não se locomove, ela conseguiu correr, aquela que não expressava nenhum sentimento, ela já consegue
expressar alegria, dor, ela consegue perceber o ambiente que ela está, isso enche o nosso coração de alegria. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho de ouvir esse relato dessa experiência que eu tive. Espero voltar aqui para falar mais um pouquinho. E então, a gente só vai agregando, né, as formações que a gente recebe e vai multiplicando para os colegas. Quero agradecer a atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!